Elivaldo, superintendência da S-Trans, Cláudio Pessoa, desde o início da gestão de Doutor Pessoa, está lá no comando da pasta. Só que agora houve mudanças. Ele entregou uma carta de renúncia, Elivaldo. É verdade, Joelson. E olha que nesses 2 anos aí, o Cláudio Pessoa enfrentou lá muito tumulto, digamos assim. Teve CPI do transporte coletivo, crise no transporte coletivo, greve, situação muito tumultuada. Agora ele decidiu sair, justificou inclusive nessa carta, a prefeitura já tomou uma medida provisória a nomeação, interino, para ocupar essa área importantíssima, essencial para a cidade. Eu vou ao vivo com o repórter Tiago Melo, que traz mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Tiago. Olá, Joelson, Elivaldo, boa tarde a vocês e a todos. O antes diretor administrativo Bruno Pessoa, através de publicação no Diário do Município, foi oficializado como superintendente interino da Superintendência Municipal de Trânsito, a S-Trans. Inclusive, nós apuramos que agora, no final da manhã, já está despachando como superintendente e, inclusive, reuniu parte da equipe aqui da S-Trans no gabinete da superintendência. Ele assume, como vocês disseram, o lugar antes de Cláudio Pessoa, que entregou uma carta de exoneração pedindo para sair do cargo. Motivo: foro íntimo. Não revelou em detalhes por que estava saindo e, de alguma forma, a comunicação dessa renúncia ao cargo chegou a surpreender alguns servidores aqui da S-Trans na data de ontem. Pedido aceito pelo prefeito Doutor Pessoa e já nomeado um substituto, mesmo que de forma interina. Como vocês disseram também, destacaram, Cláudio Pessoa enfrentou algumas crises aqui à frente da S-Trans, uma das maiores greves de motoristas e cobradores já ocorrida em Teresina, CPI na Câmara Municipal, CPI dos transportes públicos e, por último, ele enfrentou esse descumprimento por parte das empresas de ônibus de uma determinação judicial prevendo a circulação de 100% dos coletivos no último domingo, data do primeiro turno das eleições. 100% da frota deveria rodar na capital e, pelos levantamentos divulgados, apenas 20% dos ônibus circularam. A nossa reportagem conversou com o André Lopes, secretário de governo, falando acerca desta mudança e também dessa pauta específica que foi o descumprimento da ordem judicial de circulação dos ônibus. A gente está diante de um crime de desobediência, né? A gente teve uma ordem emanada pelo Supremo Tribunal Federal, tivemos recomendações aqui do Ministério Público do Estado, do Ministério Público Eleitoral, e ainda assim faltou essa sensibilidade e esse senso de respeito, inclusive, pelas instituições por parte do CETUT e dos consórcios que compõem o CIT, né? Então a gente teve lá, infelizmente, uma redução da quantidade de ônibus, né? Felizmente essa redução não chegou a afetar tão duramente o processo eleitoral, mas é um descumprimento de uma ordem judicial. Então, a ordem judicial não se questiona, com a ordem judicial não se brinca, ainda mais uma ordem que veio do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho certeza que o Ministério Público Eleitoral vai agir fortemente em relação a isso e que duras consequências vão ser enfrentadas por aqueles donos de empresas que não obedeceram o que foi ordenado. A Prefeitura atuou fortemente no domingo no sentido de fiscalizar o cumprimento das ordens de serviço. A gente, continuamente, pelo sistema, emitiu relatórios sobre a quantidade de ônibus que estavam transitando nas ruas, né, comparando com aquela quantidade que deveria pela ordem de serviço, e tudo isso foi encaminhado para os órgãos responsáveis por essa fiscalização, para que as medidas judiciais cabíveis fossem adotadas. E o secretário falou também sobre a mudança na S-Trans. Por razões de foro íntimo, o coronel Cláudio decidiu deixar o comando da S-Trans, né? E aí o prefeito então buscou que, pelo menos interinamente, esse novo comando fosse assumido por alguém que conhecesse a pasta, né? Que estivesse dentro do órgão, um técnico concursado, né? Servidor efetivo do órgão. E aí, interinamente, o Bruno Migliano assumiu o comando da S-Trans, né? Possivelmente o prefeito vai ainda procurar um outro gestor, alguém também com experiência na área de trânsito, né? Como o coronel também possuía, para que possa dar andamento a essa pasta que é de vital importância para o município, né? A pasta que hoje tem aquele que é considerado o problema mais importante da prefeitura, né, e que vem continuamente sendo buscado novas soluções. Então o prefeito, nessa visão de resolver a questão, certamente vai procurar um outro profissional muito capacitado para assumir a pasta. E além de tecnicamente capaz, precisa ser um quadro que suporte a pressão que está sobre a S-Trans já há algum tempo. Joelson e Elivaldo.
de pressão nisso, viu, Tiago? Muita pressão mesmo. Obrigado, Tiago, pelas informações. Tiago Melo trazendo as informações ao vivo. Elivaldo, vamos falar sobre esse assunto. Está aí uma substituição. Chega a ser uma crise? A princípio não, né? Porque houve o foro íntimo, o Major Cláudio Pessoa não quis mais continuar no cargo, isso é natural no serviço público, né? Agora, claro que a estabilidade, vamos saber agora, né? Com essa solução que a Prefeitura vai dar para esse órgão tão importante. Porque ele fala, vamos lembrar que ele, como militar, ele pode ficar 2 anos em cargos civis. Já está chegando 2 anos. Eu não sei se seria isso a questão. É provável também. Ele estava muito à vontade lá, prestigiado como prefeito, doutor Pessoa e tudo mais. Agora, como o Tiago lembrou bem, é uma pressão muito grande. É o lugar da crise da prefeitura, é lá, é na S-Trans. E essa crise não parou e nem tem tempo para parar. Ora é greve do setor, ora é o embate com o setor empresarial, falta de recursos, falta de ônibus. A eleição de domingo foi um exemplo característico. Foi parar na justiça eleitoral. Enfim, ali é um lugar que é sempre tenso, muito tenso, um setor da administração pública. E não é só agora, na atual administração, não. Sempre foi assim.